fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por Marcos capítulo 12, versículos 28b ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes: Ele é o único Deus, e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, nos iluminando e nos capacitando para que nós possamos compreender, eu diria, um pouquinho. Porque a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos mostra, e Jesus Cristo já falou inúmeras vezes que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de dizer a uma árvore, ou uma montanha, ou algo parecido, ou seja lá o que for: arranca-te daqui, planta lá em tal lugar, montanha, sai daqui e vai para tal lugar, e aquilo aconteceria. Bem, a questão aqui hoje é que um mestre da lei, entendido da lei, chega em Jesus e pergunta qual é o maior de todos os mandamentos. Jesus responde a ele de uma forma maravilhosa: amarás o teu Deus de todo o teu coração. Resumindo o que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, colocá-lo ele sempre em primeiro lugar. E o segundo mandamento: amar o teu próximo como a si mesmo. E aí Jesus disse que não há outro mandamento maior do que estes. Por que Jesus disse isso? Porque todos os outros mandamentos estão resumidos nesses dois. Porque se você não amar o teu Deus de todo o teu coração, obviamente você não conseguirá amar o teu próximo, de espécie alguma. Mas aí entra uma questão, ao meu ver, que amar a Deus, nós sabemos que Ele é o nosso Criador, o nosso Pai, o Deus onipotente, e que tudo pertence a Ele. Então, nós sabemos que amar a Deus é difícil, e muito difícil, porque nós precisamos guardar os vossos mandamentos, os vossos ensinamentos, observar e procurar viver segundo a vontade de Deus. É muito difícil, mas no meu entendimento,
eu suponho e digo que amar o próximo é mais difícil do que amar a Deus. Porque Deus, Ele é o onipotente, onipresente em nossas vidas e em todos os lugares. Já o próximo, o nosso próximo, a minha esposa, os meus filhos, vou começar pela minha família, eu não vou falar pelos outros com quem a gente convive, vou falar da minha própria família. Dificilmente eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, nós chegamos num denominador comum, onde nós somos capazes de nos compreender 100% em sua totalidade. Então, a divergência entre os irmãos começa já pela família. Por mais que uma família seja unida, já existe discórdia no meio familiar. Por isso que eu estou dizendo que amar o próximo, eu diria que é mais difícil amar a Deus. Porque Deus, Ele é todo amor, 100% graça, e sua misericórdia é infinita. Já o nosso semelhante, o nosso irmão, ele pode ter um coração maravilhoso, mas certas horas a gente, talvez não é porque o coração do meu irmão que seja tão duro, talvez seja o meu coração que é duro, que tem uma dureza, e eu não quero ceder determinadas coisas para o meu irmão, para a minha esposa, para o meu filho, e assim sucessivamente. E outro detalhe muito curioso e interessante é que a palavra de Deus, quando você leva ela adiante e você quer viver a palavra de Deus, você vai sofrer muitas consequências em razão de você falar sobre a palavra de Deus e procurar viver sobre a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque veja bem, porque eu sou um pecador. Todos nós somos pecadores. E em função de nós sermos pecadores, aí quando você fala a respeito da palavra de Deus, muitos vão discordar porque vão dizer assim: ah, esse é um adúltero, esse é um ladrão, esse é um criminoso, ele é um pecador. Como é que ele, sendo um pecador, ele agora está falando sobre a palavra de Deus? Então aí que vem a discórdia. É onde eu entendo que amar o nosso próximo é muito difícil. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, iluminado e abençoado para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, amolecendo os nossos corações, iluminando nossas mentes, para que ela seja luz, amor, perdão, paciência e mansidão, e que nós saibamos colocar em nossos corações paciência, para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus. Quando alguém se ajoelha